Tivemos hoje na Comissão de Agricultura uma audiência com o ministro da Agricultura, toda a sua equipe, falando justamente sobre as dificuldades e também as saídas e as soluções para a agricultura no Brasil. A audiência é muito boa e também todos ficaram ali muito satisfeitos com a presença do ministro, porque é um ministro dessa casa e também um membro da Comissão de Agricultura. Falamos ali sobre controle de estoques, nós que tivemos agora um problema sério com o feijão, falta de feijão, também sobre o estoque de milho. Tivemos ali um bom debate e esperamos que dentro em breve a gente encontre saídas para a pesca, que agora está no Ministério da Agricultura, para todos esses entraves que atrapalham o nosso setor produtivo. Mato Grosso, por exemplo, tem um grande desafio. Rio Grande do Sul já é mais estruturado, já tem maior infraestrutura. Mato Grosso produz muito, mas não tem uma infraestrutura consolidada. Mas dito isso, senhor presidente, também não tinha como me furtar aos assuntos que foram noticiados hoje no país. Eu vi aqui, senhor presidente, vários senadores passarem e falaram muito sobre que a Polícia Federal, que o Ministério Público passou a fazer a investigação, passou a ter autonomia, passou a fazer muitas operações só a partir do governo Lula. E, lógico, por via transversa, dizendo que só está investigando por causa do governo do PT. Eu quero rememorar que o presidente Itamar Franco, e é bom que se fale a verdade, que se diga a verdade e que se conte o outro lado, porque o grande responsável por tudo que está acontecendo hoje no Brasil, nesse setor, foi Itamar Franco. Itamar Franco, nos idos de 1993, ele contratou em torno de 5.000 policiais na esfera federal, senador Paim. Acontece que no meio policial, como no Ministério Público, e assim como na academia, quando um professor entra na academia, na universidade, ele não constrói uma tese que vira Prêmio Nobel da Paz, ou Prêmio Nobel da Química, ou Prêmio Nobel da Paz, não, mas o Prêmio Nobel da Física ou da Química no outro dia que ele entrou. Demora, tem uma maturação. Ele vai dar aula em alguma disciplina, ele vai construindo e a partir de um certo tempo, ali de 8 a 10 anos, ele começa a ter uma maturação. E aí ele começa a produzir intensamente e com qualidade. Antes é uma parte de aprendizado, de como funciona, de como é que as coisas se encaixam. E ele passa, então, a ser aquele professor, aquele cientista que vai produzir, que vai trazer patentes. Pois bem, no Judiciário, no Ministério Público, na Polícia, também é assim. Esses profissionais entram, vão aprendendo e, a partir de um certo tempo, eles começam a produzir, e com qualidade. Nós tínhamos e eu falo aqui, por exemplo, o caso da Polícia Rodoviária Federal. Até idos da década de 90, os policiais entravam, o salário era pequeno, um salário muito pequeno, era ainda ligado ao DNR até 1988, mas em 1993 Itamar chama 4.000 policiais de uma tacada só. Um salário atraente. E alguns anos depois, essa polícia se tornou uma polícia de excelência, uma polícia que não deixa a desejar a nenhuma corporação desse naipe no mundo.
com helicópteros, com equipamentos, uma turma que entrou com muito gás. Profissionais, recursos humanos de alta qualidade, médicos, engenheiros, físicos, muitos profissionais. Tive o privilégio de entrar naquela época, em 1993. Vi esse desenrolar e acompanhei também a evolução da co-irmã Polícia Federal. E esses frutos começaram, não foi imediatamente que os frutos começaram, que a árvore começou a dar fruto. Começou a dar fruto justamente ali, quando o presidente Lula entrou. Então, ele colheu boa parte. É bom que se faça essa justiça. Olha, foi só por causa do PT. Não, não foi por causa do PT, não foi por causa do PSDB, não foi por causa de ninguém. Esses órgãos são autônomos e um partido ou um presidente que esteja, ele não consegue tirar uma multa de trânsito, porque hoje é tudo dentro do sistema. Um promotor não está adstrito à pressão política, não, eles são concursados. É que nem a história do TCU aqui. O TCU, por exemplo, é ligado a essa casa. É um órgão de investigação, está ligado ao Senado Federal. Qual senador que tem ingerência sobre um técnico daquele do TCU? Nenhum. Ninguém tem. São independentes. Então, dito isso, é só para deixar claro. A Polícia Federal, Ministério Público, juiz Sérgio Moro, não é por causa do PT. Não é o PT, o PT agora que está combatendo a corrupção. Não, o PT não combate a corrupção. Quem faz esse combate são as instituições, os órgãos, e por isso que eu digo que não tem gerência partidária. Então, sem essa de querer pegar esse mérito de dizer, olha, é o partido que mais combate a corrupção. Aclarada essa mentira, vamos a outro ponto. Olha, estão fazendo a Lava Jato, ou estão fazendo o impeachment, que é para acabar com a Lava Jato. Não é para acabar. Não existe, isso é mentira deslavada. Sabe por quê? Porque cada vez que a Lava Jato atinge alguém, ela é extremamente criticada aqui, seja por A ou por B. Então, a Lava Jato, ela não é do governo, ela não é do partido A, do partido B. A Lava Jato é uma operação que surgiu e ela não tem dono. Ela é do povo brasileiro, é do Ministério Público, é o Judiciário. São as instituições funcionando. Então, não existe isso de dizer, olha, estão fazendo a Operação Lava Jato para acabar com o impeachment. É o Temer que está fazendo, é o Michel que está fazendo, é o Romero Jucá. Não, não é ninguém que está fazendo Lava Jato para acabar com o impeachment. Isso é falácia. Então, dito aqui, aclarado também mais essa inverdade, mais essa mentira, deixo claro para o povo brasileiro. Não existe complô aqui formado para acabar com o impeachment através da ou para acabar com a Lava Jato através do impeachment, melhor dizendo. Não existe isso. É conversa fiada. Tanto é que os mesmos senadores que estavam aí querendo proteger a Lava Jato, falando em proteção da Lava Jato e criticando, dizendo que o Romero estava querendo acabar com a Lava Jato, eu tive o cuidado de ver. Tem uma lista que foram reclamar no CNJ do Sérgio Moro. Então, não existe, isso não é verdade, que aqui exista um complô para acabar com a Lava Jato, para poder, que esse impeachment é para acabar com a Lava Jato. Não é porque a presidente não tinha como ter ingerência ali, porque, como já disse, são funcionários públicos, concursados, independentes que estão tocando aquilo lá. Ninguém tem, o povo brasileiro pode ficar tranquilo, a Lava Jato, mal ou bem, ela vai até o final. Eu tenho dito, essa Lava Jato é que nem um trem que saiu da estação, vai passar por muitas estações. A minha vida inteira, passei 20 anos trabalhando, assistindo essas operações. Elas começam e só vão terminar na última estação. Então, o povo brasileiro pode ficar tranquilo. A Lava Jato, ela vai até o seu final. Não existe isso de que tem alguém querendo acabar, que vai conseguir, pode até querer, mas não consegue acabar com a operação porque ela tem vida própria. É isso que está acontecendo. Ontem, na comissão do impeachment, teve um senador que falou uma palavra interessante. Ele citou até, em provocação a Magno Malta, citou Eclesiastes 3. Ele disse, Eclesiastes 3 diz o seguinte, há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar, tempo de espalhar, e por aí vai.
Por que eu estou citando Eclesiastes 3? Porque hoje, ali na comissão, eu senti que hoje a maior parte, e boa parte dos senadores, era tempo de chorar, tempo de velório. E a oposição chegou ali e respeitou, porque em velório, não importa de quem quer que seja, pode ser do seu inimigo, você tem a obrigação de respeitar. Velório é lugar de respeito. Velório é lugar onde você fica quieto e escuta. Não fala nada, quando muito, cumprimenta os parentes. É lugar de respeito. Bem, o ambiente político, ele às vezes é uma selva, mas hoje, que jeito que a oposição se comportou desde as primeiras horas da manhã. Eu, por exemplo, moro do lado do apartamento da nossa senadora e cheguei ali na comissão e fiquei quieto, respeitando a dor dos amigos e dos colegas da senadora. E, obviamente, a ninguém é dado o direito de sapatear em túmulo alheio. Tenho dito isso. Na época que aconteceu aquele episódio com o senador Delcídio do Amaral, o meu partido exigiu, e como eu era o único representante, que a gente entrasse com a representação no Conselho de Ética. Cumpri o que o partido tinha dito, mas não sapateei em cima da situação. Votei pelo afastamento, mas não sapateei, porque eu não acho que isso... A Bíblia diz o seguinte: está tu em pé, cuide que não caia. Então eu procuro cuidar muito de mim. E não sou um ser perfeito. Então, essa é a maneira como que me conduz. E a oposição hoje se conduziu dessa forma aqui. Mas eu achei de uma extrema falta de senso o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aqueles que estavam chorando começaram a atacar. E eu não poderia ir para casa hoje em paz se não dissesse isso aqui. Eu não ia tocar no assunto hoje. Mas, senador Paim, é por isso que cada dia eu lhe admiro mais. Pela sua postura, pela forma com que Vossa Excelência se conduz aqui. E digo isso não é confete, eu já tenho dito isso muitas vezes e tenho dito no meu estado. É um senador em qual é o meu espelho. Mas fiquei muito indignado de ver que no momento de choro, no momento que era para estar ali na defesa, é legítimo que defenda uma senadora, é do partido, é uma irmã. Agora, aproveitar esse momento para atacar a oposição. Deviam ter devolvido pelo menos o respeito. E quando eu digo deviam, eu não incluo o senador Paim. Operação policial, ela é terrível. Ela arrebenta com o psicológico daqueles que são atingidos. Por quê? Porque no momento que a polícia chega, é a longa mão do Estado, é a ponta de lança, é a vide, a parte mais dura do Estado que chega. Quando você está respondendo a processo, o processo o advogado toca, aquilo não é tão chocante. Mas quando a polícia chega, isso é devastador, e eu entendo isso. Agora, você politizar isso para acusar a oposição, isso é terrível. Eu ouvi quieto da minha cadeira ali. Mas eu falei, não posso ir para casa sem falar. Por quê? Porque o partido estava cheio de polícia. A polícia estava dentro do partido. E eu respeito a história do PT. Respeito a história do PT porque ajudei a construir. Eu sonhei esse sonho junto, senador Paim. Mas eu achei a atitude pequena. Como é que você pode acusar o outro quando o seu partido está dentro, está lotado de polícia? Quando você está com a maioria dos seus presos? Quando o seu presidente de honra está correndo atrás de um cargo de ministro para não ser preso? Não se faz isso. Não se faz guerra de estilingue quando o seu telhado é de vidro. Engoli em seco ali, ouvi tudo isso, mas não posso aceitar calado. Tem outro versículo também que diz o seguinte: retire a trave que está no seu olho, para depois olhar o argueiro do teu irmão. Eu tenho feito críticas aqui,
críticas conjunturais, mas não gosto dessa crítica de apontar o dedo para o outro. Tem sido constante na comissão do impeachment, esses senadores que aqui falaram hoje. Ali tem 3 minutos para se fazer pergunta. Gastam 2 minutos e 30 segundos falando dos outros e 30 segundos para defender a presidente. Esse é o tipo de comportamento que não acrescenta nada à boa discussão política. O embate político tem que haver no campo das ideias. E volto a remeter ao senador Paim, que é um desses que faz um embate duro. Quando mexe com as suas bandeiras, ele sobe ali, eu já vi ele, um touro ali, brigando pelas suas bandeiras. O debate político tem que ser esse, não o debate pessoal. Tem um ditado também que diz o seguinte: as pessoas, os grandes homens falam de projetos. Os medíocres falam de coisas. E os imbecis falam de pessoas. Eu fico com o pé atrás quando eu vejo a pessoa falando do outro, pessoalmente. Isso depõe muito. Para mim, depõe mais contra quem fala do que quem está sendo falado. Então, por isso que eu não gosto desse debate. Agora, me revolta e hoje tive que entrar nessa seara de falar. Não tem moral para falar de ninguém. Não tem moral. E quando a gente não tem moral, a gente tem que ficar quieto. Esse debate do impeachment é um debate que tem que ser feito. Ótimo, vamos por aí. Agora, quando você está com quase todos os seus companheiros na cadeia ou sendo acusado, você tem que ficar quieto. Retraia-se, procure ajudar defendendo. Agora não dá para aceitar o que eu acabei de ouvir. Bom, as delações, as acusações servem para os outros. Quando sai alguma coisa que o Janot manda ali, passam o dia inteiro lendo. Olha aqui, o Janot falou isso aqui. Olha, o Ministério Público, ele faz as acusações e o papel do Ministério Público é acusar. É dessa forma. É que nem petição de vara do trabalho. Às vezes você pagou todos os direitos do seu funcionário. Aí ele entra na justiça contra você e perde hora extra, perde não sei o quê, perde... É uma lista do tamanho, você fica maluco falando, não, para aí. Aí vai-se o processo e vai ver o que daquilo dá para fazer. O Ministério Público, quando ele acusa, às vezes, no todo, em dúvida pro societar. É o que se fala. Tem qualquer indício, acusa. Depois é que se vai ver se aquilo é verdade ou não. É assim que é. Então, o que o Ministério Público falou é verdade? Não, pode ser. Pode ser que seja, pode ser que não. É por isso que tem o processo. Mas aqui tem que ser tomado. Se acusa Paulo Paim, que é meu adversário, bom, então está acusado e ele está condenado. Mas se acusa um que é do meu partido, não. Vamos ver, para aí, isso não é bem assim. Acabei de ouvir aqui na tribuna. Porque dois de um certo partido foram acusados recentemente, 2 baluartes, inclusive uma vestal. Uma vestal que vive ali na tribuna da Câmara apontando o dedo para os outros. Caiu, está quietinha por aí, mas seus companheiros estão dizendo, não é bem assim, o problema é o sistema. Por isso que eu digo, o debate ele precisa ser feito em outros níveis, em outros termos. Depois, reclama que os políticos estão sem moral. Sabe por quê? Porque quem está lá do outro lado da TV e vê isso, vê toda hora a mentira, as manobras, essa coisa tacanha e compara. A pior coisa do político é quando ele começa a subestimar a inteligência daqueles que colocaram ele aqui. A mentira, ela é que nem as nuvens. Ela tampa às vezes o sol, mas o sol uma hora vai brilhar. Não tem detergente melhor do que a luz do sol. Então, assim, a gente pode até vir aqui, usar essa tribuna e mentir. Mas a verdade vai vir à tona. Por que será que Paulo Paim, um homem sem dinheiro, um trabalhador que não foi para Harvard, não foi para o MIT, por que será que ele já está aqui com inúmeros mandatos?
Quantas vezes a Polícia Federal colocou ele num camburão e levou? O eleitor, ele julga isso, ele olha essas coisas. Então não adianta eu pegar e começar a falar contra a honra dele aqui, que não vai pegar, por quê? Porque só se sustenta quando é verdade. Então eu tenho feito o contraponto dessas coisas aqui, porque tem gente que parece que não entende uma coisa. Existe um novo Brasil surgindo aí. Existe um Brasil subterrâneo que está aí. De repente, esse povo em 2013 foi para as ruas, e foram para as ruas e pensavam que era 20 centavos, e depois não era 20 centavos, e eles vieram para as ruas de novo, e estão aí empurrando. Está saindo a Dilma agora. O povo tirou. Pode até fazer milhares de discursos. Olha, foi o PSDB, o culpado é FHC, o culpado é fulano. Pode pôr a culpa em quem quiser. Mas a grande realidade é que é esse novo Brasil que está tirando. Sabe por que aqueles deputados votaram? Ah, foi desvio de finalidade do Cunha. Foi nada. Foi nada. Aqueles deputados votaram foram com medo da pressão popular. Essa casa aqui, por exemplo, estava com inúmeros projetos indo para um lado, em 2013. De repente, com aquela pressão das ruas, e o senador Paim acompanhou isso, mudou-se totalmente o veio, porque não tem ser vivo na face da terra que tem instinto de sobrevivência maior do que o político. Mudaram totalmente o curso, pressão popular. Então, esse novo Brasil está aí. O que é que a classe política vai fazer nesse novo momento? Eu não sei, eu vejo que não tem as saídas ainda. Mas eles estão passando um recado claro, olha, tem que fazer diferente. Não estou querendo fazer aqui discurso, olha, discurso de vestal, não. Eu estou dizendo que está aí. Essa nova meninada que está chegando aí, eles repudiam a cada um de nós aqui. Não repudia Dilma, não. Michel ou qualquer. Repudia a política. Isso é ruim, porque a sinalização foi passada. E é eles que estão indo para a rua. Então, nós temos que nos reinventar. E reinventar talvez seja voltar ao primeiro amor. Senador Paulo Paim. Sabe qual é o primeiro amor? Aquele amor pelo qual fez Paulo Paim entrar na política. Aquele amor e aquela conduta que fez Rui Barbosa, patrono dessa casa, nos seus escritos e que deixou na história. Isso. Ah, vamos ter uma nova política. Não, não vai ter nova política, porque não existe outra política. Existe a política. E a política correta que se deve fazer. Óbvio que temos N reformas para fazer, mas o que eu estou alertando é que não é... Olha, gente, não tentem pessoalizar. Talvez no debate pequeno, se quiser culpar um, simplesmente para acusar o adversário, possa fazer isso. Ah, pessoalizar no Moro ou pessoalizar em fulano e Beltrano. Não, é uma coisa maior que está aí. Polícia Federal. Está o grande debate que a Polícia Federal tem errado. Gente, Polícia Federal, se errou, tem todas as instâncias no Brasil. Todas as instâncias possíveis para corrigir. Olha, entrou num apartamento que não era para entrar. Olha, tem corregedoria e funciona. Eu conheço bem que funciona. Certa vez, senador Paulo Paim, estava de madrugada em casa, chegou todo esse aparato, com televisão, com tudo, a polícia chegou e arrombou a minha casa e entra para dentro, com criança e tudo, e me colocaram dentro de um camburão e me levaram. O coração quase saiu pela boca, né? O que estava acontecendo? Bem, foi descobrir 15 minutos depois que tinham entrado na casa errada. No bairro que eu morava, ficaram achando que eu era bandido. O que eu fiz? Eu não fui politizar, não. Eu era candidato a deputado federal. Sabe o que eu fiz? Eu entrei na justiça. Já ganhei na primeira instância. É assim que a gente deve fazer. Mas sem querer me delongar muito, senador Paulo Paim, nós temos agora também o Sérgio Moro extremamente atacado. Olha, o que eu tenho dito com relação à Polícia Federal é a mesma coisa em relação ao Sérgio Moro. Sérgio Moro, quem é Sérgio Moro? Um servidor público. Senador Paulo Paim, não tem leis que funcionam mais no Brasil do que o danado do Código de Processo Administrativo. Não tem coisa que funcione mais do que
a 8.112 não tem coisa que funcione mais, que seja mais draconiana do que a lei da magistratura. Então, assim, o juiz Sérgio Moro é um servidor público que está passível também de erros. E, para isso, quem se sentir aviltado pode ir reclamar ao Conselho Nacional de Justiça, como já reclamaram, pode ir invocar a Loman. Mas eu tenho dito assim, o que irrita no Sérgio Moro não são os seus erros. O que tem irritado no Sérgio Moro, o que tem irritado muita gente, é o diabo da eficiência do Sérgio Moro. Ela é escandalosamente grande. Enquanto existe um nível de desacertos nas estatísticas do judiciário, a dele não chega a 3%. E essa eficiência amedronta. É o mesmo discurso que eu falava, não queriam o senador Antônio Anastasia de jeito nenhum na condução na relatoria do impeachment. Estou fazendo esse paralelo só para fazer esse comparativo. E depois eu fui descobrir por que não queria. Sabe por quê? Pela eficiência, pelo conhecimento, e conhecimento assusta. Você ter um adversário que detém conhecimento é terrível. É a mesma coisa de você jogar e o seu adversário ser o Messi. Agora há pouco também ouvi dizer, e tem sido batido aqui, quase como uma reza constante, que nem pingo d'água. Estão tirando uma presidente honesta, uma presidente que não cometeu crime algum, que não tem nenhuma investigação contra ela. E tenta politizar essa coisa de forma... Lógico, é um processo político que está correto. Agora, tem alguns mitos que é importante se colocar, serem derrubados. Primeiro, a PGR tem um inquérito, sim, contra a presidente Dilma por investigação, para investigar possível obstrução de justiça, por tudo que foi dito já. Mas aí tenta desqualificar esse processo como se, olha, 4 decretos e pedaladas, como se fosse uma coisa do nada. Não, nós estamos investigando coisas gravíssimas. E tem sido acusado de que, como se estivesse levando a presidente para a forca por um nada. Não, não é por um nada. Nós estamos numa grave crise nesse país e que foi construída pela presidente, sim. Ela foi a timoneira desse navio. Há outras pessoas ajudaram, mas ela era a principal. E está sendo investigado, com todas as fases, com todas as delongas. Longuíssimo e amplíssimo, eu diria, para parecer que nem José Dias do personagem de Dom Casmurro, amplíssimo direito de defesa. Está tendo direito à defesa. E estamos sendo acusados a todo momento de estar com um entendimento preconcebido. E eu tenho simplesmente dito o seguinte, talvez seja de um lado e do outro também, porque antes do processo chegar aqui no Senado, já se dizia que era golpe. Como se o processo não tinha entrado nessa fase ainda de saber se havia crime ou não? Então, mas é o debate político e esse é válido. É lícito e é direito daqueles que estão respondendo um processo que se defendam. Agora, para encerrar, senador Paulo Paim, o que não dá para aceitar é você levar pedrada, ser atacado, que nem eu vi hoje aqui, jogar para os outros a responsabilidade enquanto estava o partido se esfacelando na rua, em todas as emissoras de TV, e aí vem dizer, subir aqui e fazer discurso de santidade, como se fosse o maior vestal de santidade. Não se faz isso. E enquanto eu estiver aqui, vou fazer esse contraponto. Não venha bancar de santo e acusar os outros, estando numa situação dessa. A sede do partido lotada de polícia. Os companheiros sendo presos. Aí vem aqui falar de um morto. O sujeito morreu ontem. Respeitamos os mortos. Há poucos dias eu estava um debate aqui, vieram falar de Tomás Baixo. Falei, olha, me inclua fora dessa. Ele não está aqui para se defender. Ah, um rapaz morreu ontem, era um empresário que estava, vim aqui levantar que o Eduardo Campos morreu. Que se investigue os vivos e quem estiver vivo pague por seus pecados. Falar dos mortos aqui para justificar que está numa dificuldade. Não cuidemos dos nossos erros.
Mas é esse tipo de comportamento que talvez tenha levado à derrocada desse grande sonho. O PT tem só gente ruim? Não. Cansei de repetir. Estamos aqui diante de um dos maiores baluartes da política brasileira. É da onde? Do PT, desde o seu início. Agora, tem muita gente que precisa tomar um chá de personalidade, um chá de caráter, para aprender a fazer política, a política que faz o país ficar maior, que faz o debate ficar maior. Nós estamos no Senado Federal Brasileiro e é uma pena que, às vezes, as pessoas tenham que assistir, e as pessoas assistem muito a TV Senado, e tem que ouvir essa mentirada para justificar mal feito. Como disse, não gosto de apontar, mas não posso tolerar esse tipo de comportamento. Muito obrigado, senhor presidente.